Olá pessoal, eu sou o Richard, fundador da rede Franquias Doutores Protete, falando de Barueri, São Paulo. Dia desse, uma pessoa nos trouxe aqui no nosso canal uma dúvida importante. O plano de saúde deve dar cobertura à cirurgia bariátrica? Afinal, a realização da bariátrica cresceu 85% entre 2011 e 2018, segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E neste contexto, saber se tal procedimento pode ser feito sem custo através do plano de saúde é algo relevante. Isto posto, indo direto ao ponto, à luz da regulamentação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a bariátrica deve sim ter cobertura pelos planos de saúde. A pergunta mais correta a ser feita, na verdade, é: quais são as regras para a realização da bariátrica através do plano de saúde? E é para responder a esta relevante pergunta que preparamos este conteúdo com todas as informações essenciais sobre o assunto, tendo como base a regulamentação da ANS. Se você ainda não sabe quais são essas regras, então esse conteúdo é para você. Mas antes, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Roda a vinheta, Tati! Muito bem, se você ainda não sabe se o seu plano de saúde cobre a realização da cirurgia bariátrica, saiba que a resposta é sim, qualquer que seja o seu plano de saúde, individual, familiar, por adesão ou empresarial, ele deve dar cobertura à realização da bariátrica. Isso porque esse procedimento cirúrgico está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde, definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agência reguladora dos planos de saúde. E o ROI-NS basicamente determina as coberturas assistenciais que os planos de saúde privados devem oferecer. Por isso, podemos afirmar sem receio, sem medo, que é possível realizar a cirurgia bariátrica por meio do seu plano de saúde. Porém, sempre tem um porém, existem alguns requisitos necessários para que essa cobertura seja possível e obrigatória. O requisito básico e fundamental é que a realização da cirurgia deve ser indicada por um profissional da medicina, isto é, que seja um procedimento realmente necessário para a melhoria do quadro de saúde do paciente. Além disso, o paciente deve ter entre 18 e 65 anos de idade, precisa apresentar o quadro de obesidade mórbida há 5 anos ou mais e ter realizado o tratamento clínico por no mínimo 2 anos. E o citado tratamento não deve ter surtido efeito suficiente para ser considerado bem-sucedido como forma de diminuição do peso. Além disso, se o paciente contar com índice de massa corporal IMC entre 35 kg por metro quadrado e 39,9 kg por metro quadrado, ele também precisa apresentar ao menos uma comorbidade, como uma doença coronariana, diabetes, hipertensão ou outras. Porém, se o paciente tiver um IMC acima de 40 kg por metro quadrado, não há essa obrigatoriedade de apresentar uma comorbidade para a realização da bariátrica, para que essa realização tenha cobertura pelo plano de saúde. Assim, cumpridos os requisitos que mencionamos, o paciente não precisa lidar com nenhum custo para a realização da bariátrica, já que a realização do procedimento é uma cobertura obrigatória pela ANS. Ou seja, se o paciente escolher um hospital, um médico e toda a equipe que realizará a bariátrica conveniados ao seu plano de saúde, todos esses custos deixam de existir. Ainda assim, o paciente pode resolver bancar parte desses custos, por exemplo, fazendo a cirurgia com um médico ou hospital não conveniado e pedindo reembolso de parte das despesas junto ao seu plano de saúde. Mas isso é questão de escolha do paciente, certo? Um ponto interessante a ser mencionado: feito o procedimento da cirurgia bariátrica, pode acontecer do paciente ficar com flacidez ou uma pele mais solta, o que acontece por causa da retirada do tecido adiposo responsável por armazenar gordura. E o legal é que os planos de saúde individual, familiar, coletivo por adesão e ou empresarial também cobram o processo para retirar esse excesso de pele, já que esse fator faz parte da saúde da pessoa e pode então precisar de tratamento. Ou seja, o plano de saúde cobre a bariátrica e o eventual procedimento de retirada do excesso de pele, mas o mesmo médico que prescreveu a cirurgia bariátrica deve também prescrever a cirurgia de retirada de pele. Outra pergunta que muitos nos fazem é sobre o tempo que demora para o plano de saúde liberar a realização da cirurgia bariátrica. De acordo com a ANS, a operadora deve autorizar o procedimento dentro de 21 dias do pedido. Porém, caso o paciente já apresente o quadro de obesidade no momento da contratação do plano de saúde, existe também a incidência do prazo de carência dos planos para uma cirurgia, que é de 24 meses. Por outro lado, se o paciente tiver o quadro de obesidade mórbida diagnosticado após o ingresso no plano de saúde, aí o prazo de carência mínimo é de apenas 180 dias após a contratação do plano. E por que citamos esse período mínimo nesse caso? Ora, porque uma das condições para a obrigatoriedade da realização da bariátrica pelo plano de saúde é de que haja ao menos 2 anos de tratamento clínico para a redução de peso, certo? Um outro ponto importante é que se o paciente estiver entrando em um plano de saúde empresarial, essa carência de 180 dias pode ser diminuída ou até eliminada, especialmente no caso de planos empresariais que tenham 30 ou mais beneficiários. Além disso, apesar de tudo que dissemos sobre as regras de carências, caso haja necessidade e interesse em se fazer a bariátrica,
vale uma consulta à operadora do plano de saúde para ver como eles enxergam e tratam esse importante procedimento. A Amil, por exemplo, costuma exigir que o seu cliente fique pelo menos pelo prazo de 1 ano em tratamento clínico, mesmo nos casos de plano de saúde empresarial. Já a Unimed tende a ser um pouco mais flexível e liberar o procedimento em prazo menor. Agora, se todos os requisitos e carências foram cumpridos pelo paciente, o que fazer se o seu plano de saúde negar a realização da bariátrica? Nesse caso, infelizmente, o ideal é procurar por um advogado especializado na área de direito à saúde e do consumidor, para que ele analise os motivos da decisão, sua procedência e o que fazer a partir deste entendimento. Muito bem, hoje você viu que o plano de saúde deve cobrir a realização da cirurgia bariátrica e quais as regras e condições para que isso aconteça. Mesmo que seja previsto pela Agência Nacional de Saúde, é preciso ver com atenção os critérios de cada plano de saúde e o seu histórico para evitar qualquer estresse na hora de pedir a realização da bariátrica. Ainda assim, se você ficou com alguma dúvida sobre a bariátrica em plano de saúde, manda ela ali nos comentários que uma doutora ou doutor Protete lhe ajudará. Abraços, até a próxima!